já estamos no ar ao vivo com mais um Esporte RBA para todo o Alto Vale do Itajaí. Segunda-feira, semana começando, fim de semana foi recheado de coisas, então dá só uma olhada no que é destaque do programa de hoje. No basquete, Rio do Sul estreia com vitória no estadual adulto. Times de Santa Catarina passam pela 17ª rodada do Brasileirão sem derrotas. Na segunda rodada da Liga Rio-Sulense, Catarinense e Ponte Preta ficam no empate em Presidente Getúlio. E ainda a história de superação de um atalantense que deixou o campo para acumular vitórias no octógono. Você já viu aí que o programa de hoje está recheado de coisa boa, né? Então você já sabe, se quiser participar ao vivo com a gente, é só pegar o seu celular, seu tablet, seu computador, acessar o Facebook, digitar facebook.com/esporterba. A partir desse momento você já está livre para mandar a sua mensagem, a sua pergunta, deixar a sua opinião, inclusive a sua crítica ou sugestão, que a gente pode até ler no ar a sua mensagem. Para começar o programa de hoje, a gente vai com notícia, com informação. Solta aí as curtinhas do esporte. No basquete, Rio do Sul começou o campeonato estadual adulto com o pé direito. Jogando fora de casa, o time masculino venceu o São Miguel do Oeste por 55-39 e está na vice-liderança do Grupo B. As meninas também venceram, placar de 53-44 contra a equipe do Oeste, que garantiu a liderança do Grupo B na primeira rodada. O atleta de BMX que representa Rio do Oeste, Rodolfo Soares de Lima, venceu mais uma etapa do Campeonato Gaúcho. Dessa vez foi na cidade de Sapiranga. No velocross, o ibiramense Denis Bittencourt ficou em segundo na última etapa da Copa Contestado. Denis segue na vice-liderança na classificação geral e ainda briga pelo título. Por falar em Ibirama, a cidade será a sede do Campeonato Brasileiro de Rafting. As provas que acontecerão no Rio Itajaí-Açu começam na quarta-feira e se estendem até domingo. O Campeonato Brasileiro de Rafting em Ibirama, apesar de ser dentro da água, ele vai pegar fogo. Claro que a gente vai estar cobrindo todas essas provas, afinal de contas, é um campeonato brasileiro, altíssimo nível, aqui no Rio Itajaí-Açu a gente vai estar acompanhando. Agora, segunda-feira você já sabe, né? Segunda-feira é dia de falar de futebol, principalmente porque fim de semana sempre tem aquela rodada completa do Brasileirão. Já que teve rodada completa do Brasileirão, os 5 times do estado, tanto na Série B quanto na Série A, entraram em campo e não teve derrotas, hein? Foi uma rodada muito boa para as equipes catarinenses. Dá só uma olhada nos gols. Pela Série B, em jogo de 5 gols, o Criciúma fez o dever de casa e venceu o Oeste. Mas não foi fácil não, hein? O Tigre saiu na frente com Luca. E ainda no primeiro tempo, Natan ampliou. Mas no segundo tempo, a sorte parecia ter mudado de lado. Rafael Martins descontou com esse chute no cantinho. E o Vagninho empatou nesse golaço aí. Dá só uma olhada nesse corte. Opa! Golaço mesmo, viu? 2-2. Mas nos acréscimos, o juizão apitou pênalti nesse lance. E Neto Baiano aproveitou para garantir os 3 pontos. O Criciúma agora é o 10º na tabela com 24 pontos. Pela Série A, o Avaí marcou logo aos 5 minutos. André Lima aproveitou o rebote para fazer o único gol do jogo. Final, Avaí 1, Fluminense 0. O Joinville jogou no Maracanã contra o Vasco e conseguiu segurar o empate. 0-0, que na verdade não foi bom para ninguém. No Oeste teve clássico estadual e na falha da defesa do Figueirense, Bruno Rangel fez o gol mais fácil desse Brasileirão. Esse aí até a minha avó Levi fazia. Beijo, vó! 1-0 para Chapecoense. Na cobrança de falta, Thiago Luiz fez o segundo. Mas o Figueira não desistiu. Dudu, com a ajuda do desvio, diminuiu. E o empate veio nesse golaço de Marcão. Chute colocado no cantinho. Final, 2-2.
Rapaz, eu só espero que a minha avó não fique chateada comigo, né? E por coincidência ela mora no Oeste, inclusive lá na cidade de Irani. Ela podia ter ido lá no campo lá, que com certeza se ela estivesse lá na hora, ela conseguia empurrar aquela bola pra dentro. Vamos dar sequência com o Campeonato Brasileiro, depois da 17ª rodada, dá uma olhadinha na tabela de classificação. Primeiro, os 10 primeiros colocados aqui na tela pra você. O G4 não vem mudando lá muita coisa. O Atlético Mineiro segue líder, o Corinthians é o segundo colocado. Apenas o Grêmio, que claro, conseguiu uma bela vitória no Grenal contra o Inter, 5-0, o Grêmio ganhou 4 ou 5 posições, se eu não me engano, é o terceiro colocado. Por falar em Grenal, por falar em 5-0, eu sou obrigado a mandar um abraço pro Pastor Adelmo. Pastor Adelmo, para quem não sabe, é colorado. E eu não sei porquê, hoje o Léo, colega de trabalho nosso aqui que trabalha no áudio, o Léo tentou ligar para o Pastor Adelmo hoje exatamente às 5 horas da tarde. Eu não sei o que aconteceu que o Pastor Adelmo não atendeu, né? Mas faz parte, brincadeira faz parte do futebol. A gente dá sequência aqui com a segunda parte da tabela. Ainda na primeira parte, ó, a Chapecoense é o único time do estado que aparece entre os 10 primeiros colocados. Está na 9ª colocação com 24 pontos. A gente vai virar a página e vai mostrar para você agora a parte de baixo da tabela, os últimos 10 colocados. Olha aí, ó. Cruzeiro com uma vitória sobre o Palmeiras também subiu na tabela, é o 11º, puxa essa fila aí de baixo da tabela, né? O Internacional, depois da derrota, é o 12º com 21 pontos, Flamengo 13º, Santos 14º, e aí aparecem 2 catarinenses colados. Figueirense é o 15º com 20 pontos, a mesma pontuação do Avaí, que é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E dentro da zona de rebaixamento, o Joinville perdeu uma ótima oportunidade de crescer na tabela, porque o Joinville empatou em 0-0 com o Vasco, teve chances de ganhar o jogo mesmo sendo fora de casa, mas tá aí, com 13 pontos é o 18º colocado na tabela. Pessoal, já já a gente vai continuar falando de futebol, mas antes disso, eu tenho um recadinho para você que precisa construir ou reformar a sua casa. Você já sabe, né? Se você precisar de vidro, falou em vidro, pensou o quê? Olha aí na tela. Vidraçaria Atual. Fica no final da rua 15 de novembro, aqui em Rio do Sul. A Vidraçaria Atual é especializada em todos os tipos de vidro que você precisa para a sua residência. Todas essas casas que você está vendo aí na tela, ó, tudo o serviço da Vidraçaria Atual. E o Anilton, que anda meio fora da casinha lá, ele disse que se você fechar tudo que for vidro na sua casa com ele, fizer porta, janela, tudo, ele dá o box do banheiro totalmente de graça. Então não vai perder essa oportunidade, já sabe, precisa reformar, precisa construir, vai precisar de vidro, é Vidraçaria Atual, refletindo qualidade. Pessoal, daqui a pouquinho a gente continua falando de futebol, porque tem a Liga Rio-Sulense de Futebol Amador na área. A gente cobriu o jogo do Catarinense contra a Ponte Preta, um empate em 2-2, e a gente já já te mostra os gols desse jogo, inclusive com a presença do capitão do Catarinense ao vivo aqui no estúdio. Já já a gente volta, Esporte RBA, quem curte esporte tá aqui, até mais!